Saúde, estamos de volta, programa especial do nosso Saúde e Bem-Estar no canal Viver Brasil, aqui no auditório do Hospital Mater Dei, na Avenida do Contorno, chiquérrimo aqui o lugar, Gustavo comigo aqui, GCO, doutor Gerson Lopes, tá boa a conversa aqui, né, gente? Tá muito bom. E a gente estava falando antes no intervalo sobre a sexualidade depois dos 50, mas eu estava comentando do silêncio dos homens. Ninguém, em rodinha de conversa nenhuma, em boteco nenhum, e olha que Belo Horizonte tem boteco, né? E ninguém fala, olha, sabe o que aconteceu ontem comigo? Brochei. Não fala, os homens não falam, doutor, não se conversa sobre isso vai causando um drama que só atrapalha a própria sexualidade masculina. Por que o silêncio desses inocentes? Isso. Não, inocente não. Eu, inclusive, pergunto isso. Eu pergunto se ele já falou que ele vem falhando para algum amigo. Ele diz que não. Naturalmente, não. E aí eu aproveito e digo, por que não se fala? Porque entre os homens há um mito. É mito, é pior do que drama. Homem não falha. É super normal. Pra você não ter uma falha, ideia. não chora. É a mesma historinha. O não chorar é engraçado. Foi mais destruído, que a gente tem visto hoje muitos homens chorando, mas relatando nos botecos que estão falhando, não falha. E vou falar uma outra coisa. Aqueles que escolhem um amigo para falar que falham, esse amigo não sabe lidar com isso. E aí ele diz, pô, estou indo para a relação, estou falhando. Aí o amigo dá um conselho de amigo de onça, da onça. Porque vira e fala assim, você também vai para a relação sexual achando que vai falhar? Põe na cabeça que você vai funcionar. Aí eu falei, o que aconteceu? Doutor, me deu vontade de bater no meu amigo. Porque nesse dia parecia que o pênis atrofiou. Porque na hora que ele põe, vai funcionar, ele põe imperativo categórico, que é outro erro. A tirania dos deveres. Eu devo funcionar. Na verdade, o ditado popular já diz, o futuro só a Deus pertence. Eu não sou capaz de saber se eu vou funcionar ou eu vou falhar. Eu posso vir funcionando 300 vezes. E a 301 é aquela falha total, homérica. O outro vem falhando e não é nada físico, porque já foi em médicos e não se constatou nada físico. E a gente suspeita de ser físico quando ele não tem ereção matinal, ele não tem ereção noturna, ele não tem ereção na masturbação. Eu tenho clientes que falam assim, doutor, eu acho que ainda é físico. Eu tenho problema de ereção com a minha parceira, aí eu pergunto, e quando você masturba, não é uma ereção muito boa? O pênis não sabe se está na mão e ele está sozinho, eu tenho uma parceira do lado. Mas ele ainda acha que é físico. E por que o homem acha que é físico? Porque nós somos mais imaturos que as mulheres. É perigoso generalizar. Para o homem é muito mais fácil alguém cuidar dele do que ele próprio se cuidar. Então, ele prefere achar que é físico. Ele não imagina que físico é muito mais difícil de tratar. Porque físico é remédio a vida toda, se der certo no oral, porque às vezes não vai dar, se ele tem diabetes, se for um problema, às vezes não dá tão certo. É injeção intracavernosa, aplicar injeção no pênis, ou por prótese, que o mineiro, em particular, tem muita resistência. No sul, nem tanto. Então, é muito pior ser físico, mas ele prefere que seja físico. Se ele quer fazer um exame com o andrologista para constatar que não tem nada físico, não é raro em me ligar. Doutor, nem sei se eu vou voltar no senhor, estou decepcionado. Decepcionado porque não deu físico. Ele queria que fosse físico. E nessa busca de algo que não é físico, coloca-se na testosterona uma responsabilidade imensa. Antigamente, Fernando, a gente, estou 40 anos mexendo na área. Eu entrei aqui em 81, né, até 86, 88, eu fui chefe da residência, mas fazia sexologia já desde 84, e eu peguei a etapa, Fernando, dos chamados placebos. Injeção de testosterona não era problema. Quem aplicava era o balconista de farmácia. Você ia na farmácia, aplicava uma injeção de testosterona, melhorava, depois de um tempo voltava o problema, aí tomava 2 doses, 3 doses, não melhorava mais. Aí me procurava. Mas todo balconista de farmácia passava testosterona injetável. Depois da testosterona injetável, começaram a falar na vitamina E, placebo. Tinha que vir do Paraguai, a boa vitamina. Faz efeito, não é placebo. E o placebo funciona até um momento, igual água com açúcar. Até um momento funciona, depois passa a não funcionar. E depois falaram no remédio Cuba, que, na verdade, era para próstata, não tinha nada, mas começou lá na Câmara Federal, alguém falando que funcionava. Resumindo,
Eu vivi essa fase de placebos. A coisa começou a mudar em 90, 91, com as injeções aplicadas no pênis, e um médico... Essas aí são famosas. E ficou famosa, sabe como? Porque pela primeira vez, num congresso de mais de 10 mil pessoas, um urologista em Nova York, tinha que ser em Nova York, que é uma cidade cosmopolita, ele tirou o pênis para fora, aplicou no congresso, mostrando que produziu ereção. Tinha que ser alguém muito famoso, muito respeitado, um senhor, e ele mostrou em loco, e é lógico que nesses 10 mil devia ter no máximo 100 mulheres, porque urologistas são mais raros as mulheres, mais raros. Mas, independente disso, ele fez a demonstração de uma efetividade na década, início da década de 90. E agora, em 98, foi a revolução sexual da mulher, do homem, perdão. A revolução. Estão tentando na mulher. A revolução sexual da mulher é a pílula, década de 60. A revolução sexual do homem foi em 98 com a sildenafila, com Viagra, que hoje não é o medicamento mais usado. Hoje se usa diário, tadalafila, que é diário, que vai ajudar o indivíduo na espontaneidade, oxigena o corpo cavernoso. Se ele tiver sintomas de próstata, aquilo que a gente chama LUTS, que é urinando de noite, urinando a prestação, melhora os sintomas. Não é que é solução para tudo. E tem mais de 20 anos já de uso e eficácia e segurança fantástica. Hoje, no mundo todo, se usa demais, principalmente homens depois de 60 anos. Lá não pode usar automedicação, sempre sob orientação médica. Aqui pode, mas não deve ser usado. Deve ser sob orientação médica. Porque olha que tristeza, só para fechar. Um homem de 68 anos, há muitos anos não faz sexo. Um homem que tem a minha idade, 68 anos. Há muitos anos não faz sexo, há muitos anos não vai em cardiologista, não faz. E aí, se ele for fazer uma ginástica correndo, ele pode morrer. Uma atividade de corrida forte. O orgasmo é o mesmo gasto energético de 30 minutos de corrida forte. 5 a 7 METs, que é a energia gasta. Ele pode morrer do sexo e não do azulzinho ou do rosinha, que é a tadalafila, o original é rosa. Ele vai morrer, mas não é do remédio. O remédio não mata, não tem uma morte com ele. Não pode associar nitrato. Você tem que avisar se você tiver um infarto, que não é do remédio, porque o remédio não dá infarto. O que dá um infarto é a condição cardíaca do indivíduo, que era ruim, ele sobe 4 lances de escada e chega com a dispneia tremenda e dor torácica, ele não pode fazer sexo. Então, às vezes, por isso que é muito importante a orientação médica, não fazer uso desses medicamentos, mas no homem já houve a revolução. Na mulher estão tendo uma injeçãozinha, fracasso total, aplica a injeçãozinha na coxa ou no abdômen, injeção pequenininha, 40 minutos antes do sexo, para melhorar o desejo. Fracasso, vilese, fracasso de venda. E antes apareceu o tal de Viagra feminino, que não é Viagra nada, que é o Adir, que é um comprimidinho. Esse de vilese dá vontade doidado. Mulher toma 40 minutos, tem que tomar junto o antiemédico. Quer dizer, para transar com o marido, tem que tomar um antiemédico junto. E tem a injeção que ela toma, a injeção não, comprimido 1 por dia, de noite, só que dá síncope. Ela pode cair desmaiando e não pode tomar uma gotinha de álcool. Então, fracasso. Não, doutor, esse não está bom, não. Não está bom, não. Esse de jeito nenhum. Esses remédios, há pouco tempo, me ligaram no laboratório, já, o que você acha da gente, coisa? Alguém tinha dito que valia a pena trazer. Eu falei, se vocês querem perder o emprego de vocês, traz esse medicamento para cá. Porque esse medicamento não dá efetividade. Efetividade aumenta, sabe quanto? 2 relações sexuais por mês, satisfatório. 2 por mês dá meia relação sexual por semana. Você sabe o que é meia relação sexual por semana? Eu não consigo decidir. Eu estou com 44 anos, o Fernando está com 56 anos, você acaba de falar que está com 68 anos. Isso. A minha pergunta que eu lhe faço é, na hora que você diz aí que o cara de 68 anos tem muitos anos que não faz sexo, o que significa esses muitos anos? O que é uma normalidade para um cara que está assistindo aí a gente, já está acima dos 50 anos? O que é uma situação normal de uma pessoa chegar aos 68 anos e falar tem 10 anos que eu não faço sexo ou X anos? O que é uma realidade dentro do que a gente tem na prática? Tá, então, em primeiro lugar, é importante, porque comunicação é isso, é que ele não faz sexo nem com alguém e nem sozinho. Ele não vive a prática masturbatória também. E tem que entender que homem é esse. Se é um homem sedentário, obeso
E, infelizmente, como muitos homens não cuidam da saúde, não fazem check-up, ele não pode iniciar o sexo sem fazer uma avaliação cardiovascular antes. Ele tem que procurar um cardiologista para fazer a avaliação, se ele quer reiniciar o sexo. Eu, às vezes, tenho clientes de 82 anos que estão viúvos há muito tempo, conhecem alguém, há muitos anos não fazem sexo nem sozinho, nem com a parceira, alimentação ruim, dieta ruim, atividade física totalmente ausente, está obeso. Ele tem, antes que eu a ajude a recuperar uma ereção, porque ele já tinha problema de ereção, já com a esposa que faleceu, ele precisa de procurar um cardiologista. E o retorno dessa busca, depois de uma determinada idade, o cara com 60, 70 anos, esta busca pelo sexo novamente é uma coisa normal? Está sendo cada vez normal. A gente está tendo, eu tenho um cliente acima de 90, que há muitos anos não fazia, alguns acima de 80. Tá, agora, uma coisa que eles vão ter. Eu falo no meu livro lá com Sexualidade e Envelhecimento que em matéria de sexo não há aposentadoria. Agora, uma função eu estou vendo que vai aposentando muito. Não aposenta totalmente, é o orgasmo. Ele chega a ter ereção, ele excita, mas dificilmente chega àquele clímax de 6 segundos ou 15 segundos. É lógico que quando ele chega, o clímax só escorre e não tem força nenhuma. Volume pequenininho, isso é a mudança normal com a idade. A gente pode até conversar também as mudanças nas mulheres, porque se as mulheres entenderem as mudanças neles e eles entenderem as mudanças nelas, a chance de complicar é menor. Porque este homem de mais idade, tendo tesão, desejo, imediatamente ele não tem ereção. Ele demora bem mais a ereção e precisa de estímulos genitais mais diretos para ele ter ereção. Essa ereção normalmente cai e volta, é chamada fase reversível. Dizem os livros que se 1 mais 1 é 2, a ereção que cai e volta. No brasileiro, não volta. Se cair, não volta. Não volta porque ele para o jogo, é como se ele fosse o dono da bola, perdeu o pênalti, leva a bola para casa, acabou o jogo. Ou se voltar, ou se ele continuar o jogo, que a bola não é dele, é aquele goleador que errou o gol numa final, num pênalti, errou um pênalti, depois fica gol livre e ele erra. Então, ele continua, mas numa tensão, eu brinco que ele deixa de estar no palco e fica na plateia. Na hora que eu saio do palco e fico na plateia, eu não vou viver o que eu estou vivendo. Então, esse é um problema imenso. Ele tinha que saber que é normal cair e voltar, cair e voltar. Ele demora mais a chegar ao orgasmo, isso é uma vantagem. Quando tem orgasmo, cai imediatamente. E se ele tem uma vez, Gustavo, pode demorar meses para ele ter outra, com orgasmo. Então, agora, medicina não é exata. Um cliente de 84 anos me procurou numa alegria tremenda numa quarta-feira de manhã, porque na terça ele conseguiu ter sexo 10 da manhã com orgasmo, lógico, não saiu quase nada, mas ele sentiu que chegou ao orgasmo, às 5 horas da tarde ele chegou ao orgasmo. E aí ele veio me perguntar se isso seria... Porque ele estava vindo o quê? 4 relações, 5 por mês, uma só ele chegava ao orgasmo. Começou às 10, terminou às 5 da tarde? Não. Assustei agora. Aí seria muito bom. Às 10 da manhã ele chegou ao orgasmo. Naquele mesmo dia, às 5 horas, ele foi ter sexo de novo. Então, isso é bem ativo, né? 84 anos, nessa atividade toda, eu vou te falar. Ele retomou, e engraçado, depois de muitos anos de viuvez, conhecendo alguém que, na verdade, ele queria casar, mas vem com todos aqueles preconceitos, dizendo assim, doutor, é do senhor que vai depender do meu casamento. Porque se eu for impotente, eu não vou criar o cara de nível altíssimo, eu não vou criar uma mulher para me trair, para ser infiel. Olha o pensamento do homem. Eu falo, gente, que o problema grande de sexualidade em termos de universos sexuais, é que o homem, antes de relacionar com a mulher, relaciona com o pênis dele. A mulher, não. Ela relaciona com ele. Para ela, o importante é o brincar, é o prazer de brincar, é o antes e o depois. O homem foca só no durante. E tem, doutor, alguma coisa muito importante aí no diálogo? Porque a gente falou, né? O homem não conversa com seus pares, não fala sobre os problemas sexuais com os outros homens. Mas tem algo que é muito necessário e que nem sempre acontece, que é o diálogo entre o casal, né? Parece simples, nós estamos falando como algo, pois é, aconteceu isso, assim, assado, mas conversar é muito difícil. Fernando, tive uma época, num programa jornalístico, toda segunda-feira eu entrava para responder e vinha mais de 50, 100 cartas. E todas as cartas a gente via isso. O cara tinha problema, mas não conversava. Ou ela tem problema, não conversava com o parceiro. Com a esposa? Com a esposa, não conversava. E eu falava na televisão o tempo todo. Se conversar,
muitas vezes não precisa nem de procurar ninguém, só de falar. Só de falar. Poxa, explica por que você está evitando. Você está evitando porque o medo de falhar é pior do que a falha. A falha dói, mas dói mais ainda poder falhar. Aí ele evita. Na hora que ele evita, o que passa na cabeça da mulher? Ele não gosta mais de mim. Eu não sou mais atraente. Ele tem outra. Ele tem outra. Eu já vi casos de mulheres que puseram o detetive para ver. O detetive falou que não tinha nada e ela achou que ele desconfiou, mas desconfiou e por isso que ele não estava pulando fora. Porque ela estava, na cabeça dela, tinha outra e não tinha. Ele simplesmente está evitando. Por que ele não fala para ela que está com medo de falhar? Por que ele não fala para ela que eles deveriam brincar, voltar a brincar, igual era no início, não focado no coito, não focado na ereção? Porque eu mandar ele despreocupado com a ereção, entra aqui e sai aqui. Então, eu trabalho com ele no sentido, não é dar um remedinho de imediato, não, dele mudar crenças falsas, de modo que a ansiedade de desempenho, a preocupação de desempenho, o medo de falhar, sumam. E não existe essa possibilidade. Inclusive, eu acho que matematicamente não tem jeito da pessoa passar a vida inteira sem nenhuma vez ela falhar, pelos problemas, pelas circunstâncias físicas. Qualquer cidadão, qualquer pessoa, por mais que ele não falhe, no meu entender, matematicamente, para um ser humano, a probabilidade do homem falhar ao longo da vida, ela é quase absoluta, né? Tanto que é dito pelos estudos todos, olhando todas as variáveis, em cada 5 ou 6, uma pessoa de 50 poderia falhar 1 ou 2 vezes. E, infelizmente, eu aprendi muito na minha vida de formação ao Volber de Alvarenga, que é o pai do Samuel do Skank, né? O Volber falava que todos... Sempre falam muito bem desse cara. Não, esse cara, você tinha que reservar 5 anos para fazer terapia com ele. Ele ficou meu amigo, fiz 10 anos de terapia, depois ficou meu amigo assim, como um pai. Eu dediquei um livro, super espiritualizado. Eu tinha que ir para o Parque dos Mangabeiras e ficar olhando uma planta 1 hora, eu e ele, e a gente não podia falar um com o outro. Ele fazia o que os filósofos antigos faziam comigo. Eu fiquei, ele brinca que o Samuel canta a música e eu cantava as poesias dele, porque eu dava aula falando muito dele. Muita gente aqui porque o Mater Dei tem um curso da coisa, que é janeiro e julho, é um curso que vem gente até de fora do Brasil, nosso, e eles, eu dou texto do Volber, eles falavam assim, Gerson, a gente dá R$5.000 para o Volber vir aqui. Eu ligava para ele, já faleceu, ele falava assim, Gerson, eu dou 10 mil para não ter que ir aí. E ele tinha uma frase que dizia, todos os meus fracassos sempre foram muito bem-sucedidos. E outro dia, eu atendi um empresário de área de TI, e ele disse assim para mim, veio até de fora, falou, você sabe que no Vale do Silício a gente é contratado mais quando a gente viveu uma experiência de fracasso e saiu bem do fracasso, conta ponto do que aquele que nunca falhou. Então, o vencedor, o Volber me ensinou isso, eu dediquei a ele, junto com meus pais, um livro, em 89, Sexualidade Humana, e disse que ele me ensinou que viver é melhor do que vencer. O vencedor, na maioria das vezes, só existe aos olhos dos outros. Aos próprios olhos, às vezes, ele não é nada vencedor. Exatamente. Professor, tem um tema que eu queria abordar também, que o senhor fala sempre, e ele é muito contemporâneo, e ele entra como algo que faz parte da nossa sociedade, que é a pornografia. Pornografia nessa disfunção toda social que a gente está falando sobre casais, sobre a forma de lidar com o próprio sexo. Queria que o senhor colocasse a opinião do senhor com relação a isso. Fazendo um reforço, que a gente passa por uma mudança e um avanço tecnológico, que essa situação fica ainda mais visível e próxima. Exatamente. Inteligência artificial, por exemplo, né? Um dos maiores mercados do planeta, estou falando de mercado financeiro, mercado econômico, é essa questão da pornografia intensa. Aí você tem exemplos agora de novas histórias que estão chegando, que você está citando aí, eu faço questão de frisar, por exemplo, essas histórias de aplicativos como o OnlyFans e similares que estão fazendo ainda mais ficar mais explícito. O estouro da boiada, a complicação vai ser cada vez mais frequente. Eu hoje atendo pessoas na faixa de 30 a 40 anos viciados em pornografia. Eles não dão conta de fazer sexo com a mulher que eles resolveram casar, mas não dão conta, porque eles querem só masturbação. Eles correm risco de vida de sair da sua casa, do seu serviço, que é dele, para ir para a sua casa, num bairro perigoso,
Ele tem que ir a pé, porque não tem garagem, para ele deixar o carro lá, para ele ficar até meia-noite, ficar se masturbando, ao invés de fazer sexo com a mulher. Vício em pornografia era uma patologia que não tinha. Hoje, igual vício em droga. Vocês deviam ver como que é triste. Por enquanto, só atendi homens. Já tem relatos de mulheres que também não querem fazer sexo porque são viciadas em pornografia. É como se fossem buscar, ao invés de droga, o alimento para a dopamina, que é aquelas cenas eróticas. E eles vão ficando assustados, porque cada vez eles querem cenas eróticas mais esdrúxulas, mais intensas. Se o serviço não permite eles entrarem em conteúdo erótico, eles vão para lugares onde pode alugar horário para ver internet, ou hoje com celular ficou mais fácil ainda. Mas é coisa mais triste essa patologia, que já está no DSM, no Manual Estatístico de Doenças Mentais, vício da pornografia. A gente nunca imaginava. Quem é da época dos Zéfiro, daquelas quadrinhos que deixar debaixo de cobertor, de travesseiro, né? Hoje a coisa ficou... É alimento de dopamina. Ele precisa o tempo todo ficar mudando a cena e cada vez cenas mais esdrúxulas. Ele Esse vai controle não assustado. existe, né? Óbvio que Ele não consegue, ele não consegue. Aí o controle social Não tem vai como. ser difícil. Vai ser difícil. Qual é a Tem razão, recomendação? tem razão. Qual a recomendação? Não, hoje, primeiro, a origem começa na adolescência. Todos que me procuram com 30 e tantos anos falam, doutor, eu desde 13, eu desde 16, eu desde 17. Você vai ver assim, eu acho que hoje a gente tem, de alguma forma, e até a gente vai falar para pais de adolescentes num projeto em São Paulo, mostrando que você tem que estar atento ao que eles estão acessando. A rede, ela deveria ser aberta. Você poderia estar olhando o que eles estão acessando. Porque o problema grande é esse acesso. Parece que na televisão também está mostrando o caso de uma menina que foi... Porque, geralmente, pessoas mais velhas que entram e falam que são jovens, falam na mesma linguagem. Hoje, na verdade, gente, pais têm que se comprometerem na educação dos filhos. Aquela historinha que eu já ouvi, basta ter uma boa empregada doméstica. Primeiro, quanto mais evolui o país, não tem empregada doméstica. Mas eles diziam, basta ter uma boa empregada doméstica que eu posso ter quantos filhos eu quero. Pelo amor de Deus. Né? Filhos, você tem que se... Não vou pôr culpa em pais, não. Mas você tem que, se você quer ter filhos, se comprometa por tê-los. Duas entrevistas recentes que eu vi, uma na Veja, outra no... Pedro Bial, não, foi... Pedro Bial, talvez. Eu vi duas entrevistas com duas figuras de idades já avançadas, de posições muito qualificadas. Uma era presidente da L'Oréal, na França, e a outra era uma presidente da, se não me engano, KPMG, aqui no Brasil, uma das maiores consultorias que a gente tem no mundo e uma das maiores empresas de estética que a gente tem no planeta. A empresa de estética é gerida, comandada por um trans, por uma pessoa com 50 anos ou mais, que era um homem e se assumiu formalmente como mulher. E um outro caso é esse daqui, que eu estou contando da KPMG, de um homem também que resolveu se vestir e se assumir como mulher. Em relação à parte sexual e em relação à parte comportamental, como é que o senhor enxerga essas questões? Na verdade, gente, eu, inclusive, há uns 20, 30 anos atrás, quando alguém trans no interior buscava a Secretaria de Saúde aqui para uma ajuda, porque não tinha ajuda nenhuma, eles mandavam para mim. E eu, sem cobrar, os atendia. Eu era aquele ouvido, atento, escutá-lo, respeito, porque o trans não fica trans, ele é trans. Ele nasce com um corpo e tem a cabeça de outro, entendeu? Então, ele não é... E é engraçado que, entre o trans e o homossexual afeminado, a homofobia é mais forte do que a transfobia. Mas é um absurdo a transfobia. É um absurdo, porque as pessoas não tinham, antigamente, espaço para se posicionarem. Agora, tem que tomar cuidado. Eu já atendi pessoas trans, mais de 50, que lutaram a vida toda para não... rejeitando sempre o gênero que ele tinha, né? Ele não se sentia bem como homem e, na verdade, sempre se sentiu bem mais como mulher. E aí ele pode ser homo ou bissexual, ou heterossexual.
Não vamos entrar nisso, que é mais confuso. Mas eu só posso dizer para vocês o seguinte, já apareceu no meu consultório um indivíduo que falou para mim que era trans. Era um homem que, na verdade, era mulher, porque o ultrassom mostrava, inclusive, um ovário nele, no ultrassom que ele tinha lá, e quando eu melhoro a minha escuta, eu vi que ele era um psicótico, um esquizofrênico. Era um indivíduo que criou essa historinha toda, tá? De coisa, desenvolveu, porque mudança de comportamento, dependendo das epilepsias, das esquizofrenias, a pessoa tem. Então, ele, na verdade, não era um trans, mas queria passar como trans. É uma conversa longa, a gente ficaria aqui até amanhã de manhã, de tarde, falando sobre isso, professor, mas meus controladores de voo estão ali. Dando... Mais longo do que aquela versão que ele colocou do rapaz de 84 anos, que começou às 9 e terminou Foi para as 5 da tarde, é verdade. Mas quero te agradecer imensamente, doutor. Muito obrigado, sempre uma alegria, sempre uma aula, né? A conversa com o professor Gerson, né, Gustavo? Professor, enólogo, cheio das enólogo. características. Para terminar, acho que dá tempo só de falar a frase do vinho, porque a bebida alcoólica com atividade sexual, o que acontece? O Shakespeare foi citado pelo Paulo, né? Ele libera o desejo, mas prejudica a performance. O nordestino sintetizou: o álcool dá coragem, mas tira as forças. O álcool dá coragem, mas tira as forças. Assim a gente encerra mais um episódio especial do nosso Saúde e Bem-Estar aqui no Hospital Mater Dei da Avenida do Contorno. Muito obrigado. Só te entregar aqui um convite aqui do FEComércio, SESC, para você carregar aí nas suas caminhadas. Isso aí. Valeu. Mais uma motivação para caminhar mais. Exatamente. Até a próxima, pessoal. Saúde! Era Belo Horizonte e o ano era 1906. Foi em 20 de março que nasceu a Farmácia Mineira. Pouco tempo depois, um jovem empreendedor chamado Modesto Araújo foi contratado para ser balconista da farmácia. E não tardou muito para que ele comprasse a farmácia e a transformasse na Drogaria Araújo. Sempre atento às necessidades dos clientes, Modesto dormia no fundo da loja e atendia até de madrugada. A garantia de estoque também era uma das suas preocupações. Quando algum item faltava, mandava buscar o produto que fosse, mesmo nos concorrentes. Desde os tempos remotos, a Araújo já demonstrava sua vocação para drugstore, oferecendo um mix cada vez maior de produtos e serviços. Aos poucos, a empresa conquistou a confiança dos mineiros. Até nomes famosos como Guimarães Rosa tinham a Araújo como a sua drogaria de confiança. O pioneirismo sempre fez parte do negócio. A Araújo lançou o primeiro telemarketing do Brasil, a primeira drogaria com serviço drive-thru, a primeira rede do país no modelo drugstore e o primeiro plantão 24 horas da cidade. A loja matriz, por exemplo, nunca fechou as portas. A partir da década de 80, começava o processo de expansão e profissionalização da empresa. Novas lojas foram abertas e o mix de produtos também cresceu. Em 2016, foi inaugurado o novo centro de distribuição, com 60 mil metros quadrados de área, garantindo a execução do plano de expansão para todo o estado. A Araújo chega a novas regiões de Minas com a garantia de estoque que só a Araújo tem. Com o tempo, novas formas de cuidar dos clientes foram incorporadas. Em 2018, foi criada a Miol, marca exclusiva com grande variedade de produtos e preços competitivos. Os serviços farmacêuticos ficaram mais completos, com programas de promoção da saúde, testes rápidos e vacinas. A manipulação de medicamentos também ganhou força, bem como a venda de medicamentos especiais. O site, o app e a presença nos principais marketplaces levou a Araújo mais longe, com entrega para todo o Brasil. E o Clique Retire trouxe agilidade e comodidade para nossos clientes. Isso é o que faz a Araújo presente na vida dos mineiros, sendo sinônimo de variedade, conveniência, agilidade e, o mais importante, confiança.
Onde você estiver, pode ter certeza, tem sempre uma Araújo perto de você. Cada um de nós tem uma história singular. Histórias que, ao longo do tempo, se cruzam e se somam, como as de milhares de mineiros com o Sistema Fecomércio Minas Gerais, SESC, SENAC e sindicatos empresariais. São histórias de empreendedorismo como a do Nadim, comerciante há mais de 40 anos, que gera empregos e contribui para fortalecer o setor à frente do Sistema Comércio de Minas Gerais. Do Marcelo, que vive do comércio e trabalha em conjunto com os sindicatos pela sinergia entre empresários e empregados. Do Rodrigo, que conta com o suporte do sistema em todos os momentos, como a da Tamires e do Giancarlo, que sabem que a satisfação no trabalho se reflete tanto na vida pessoal quanto no cuidado e no atendimento aos clientes. Do Gilson e da Marília, que acreditam que trabalho e qualificação devem caminhar em sintonia. Da Carla e da Zi, para quem o comércio é sinônimo de oportunidade e qualidade de vida. Se você se reconhece ou conhece alguém que vive uma história semelhante, saiba que não é mera coincidência. Afinal, as histórias que contamos aqui são reais e se repetem todos os dias na vida de empresários, trabalhadores do comércio e dos sindicatos empresariais de Minas Gerais. É por acreditar no comércio e no poder transformador do Sistema S que hoje estou à frente da presidência do Sistema Comércio em Minas Gerais. E me orgulho em contribuir para um novo tempo de transformação. Somos o apoio para o empresário crescer e fazer a economia girar. Somos o equilíbrio entre as relações de trabalho. Somos oportunidades de crescimento profissional. Somos saúde, educação, cultura, esporte, lazer e assistência para os trabalhadores e suas famílias. Tudo isso prezando pelo direito ao acesso a serviços de qualidade para quem vive no comércio e faz ele acontecer. São milhares de pessoas que, assim como as que apresentamos nesse vídeo, possuem histórias reais de transformação. Histórias que demonstram a importância do nosso trabalho. Sistema Fecomércio Minas Gerais, SESC, SENAC e sindicatos empresariais. Fazendo história junto com os mineiros.